Custo de vida para um casal aqui em Portugal 2024. Fique até o final do vídeo que eu te revelo qual é o custo por mês que nós temos aqui para viver em Portugal. Oi, eu sou a Natália Azevedo, bem-vindos de volta ao canal. Primeiro, antes de começar o vídeo, eu queria reforçar alguns pontos muito importantes. Eu vou falar aqui pra vocês o custo de vida com base na nossa realidade. Quero deixar claro, eu sei que parece óbvio, mas que a nossa realidade nem sempre é a realidade de todos. O que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é uma referência de valores, ok? Outro ponto que eu gostaria de reforçar é que eu vou falar hoje pra vocês o custo de vida baseado nos nossos 4 meses aqui em Portugal. Eu e meu marido, então esse custo de vida também é baseado para um casal. E outro ponto importante que eu gostaria de reforçar aqui para vocês é que nós temos um perfil conservador. O que isso significa? A gente analisa muito antes de comprar ou de gastar o dinheiro, e também nós temos hábitos diários para a economia, ou seja, tomamos cuidado para não gastar muita energia, muita água, muito gás, tomamos atitudes diárias, aquelas pequenas que ao final do mês compensa. Então nós temos esse perfil conservador, nós estamos atentos e entendemos o que podemos melhorar sempre para conseguir economizar nesse custo de vida. Então aqui a ideia é trazer um panorama de custos, uma referência de custos para vocês entenderem quanto que se gasta mais ou menos aqui em Portugal, baseados nas nossas experiências, o que significa que não é a mesma coisa para todos. Vou começar trazendo o custo daquele vilão que vai tomar aí com certeza mais de 50% do seu orçamento por mês. Eu estou falando do arrendamento ou aluguel. Nós moramos hoje num apartamento T1. Aqui em Portugal eles fazem essa terminologia, enfim, T1 significa que é sala, cozinha, banheiro mais um quarto. Se fosse 2 quartos, seriam T2. T0 seria sem quarto. Então nós moramos no T1. Bom, esse apartamento é num prédio relativamente novo, se eu não me engano, ele foi construído em 2008. É um apartamento super bem equipado. Nós alugamos ele já mobiliado. Ele tem um aquecimento central a gás. A água é esquentada também a gás e gás encanado. O fogão é elétrico. Temos máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Então ele é um apartamento completo. Os vidros são duplos, os stores são elétricos. Para quem não sabe, stores aqui é persiana, então são persianas elétricas, e as paredes tendem a ser bem mais grossas, né? E isso tudo eu tô falando por quê? Isso vai fazer diferença, pelo menos nós estamos sentindo isso, na economia com as contas, tá? Pesquise um pouquinho sobre eficiência energética aqui em Portugal. Ela vai de A a F. Obviamente, quanto mais perto do A, melhor. Eu recomendo sempre que você tente alugar algo entre A, B e C. Quanto mais próximo do A, todos esses fatores que eu coloquei aqui para vocês, como vidros duplos, aquecimento central, a gás, tudo isso, eu vou deixar uma fotinha aqui do aquecimento central para vocês verem do que eu tô falando, porque isso não é muito comum no Brasil. Tudo isso influencia no aquecimento da casa, ou seja, a troca de calor com o externo, seja pro frio, seja pro calor, a casa consegue se manter, e isso ajuda na economia das contas. Então nós moramos num apartamento mais ou menos assim, 700 euros por mês. Hoje os arrendamentos aqui em Portugal, eles estão muito caros, e isso significa que vai sim tomar muito do seu orçamento. O que você tem que ficar atento? Já que você vai gastar um bom dinheiro aí com o arrendamento, tente o máximo possível procurar uma casa que vai te dar o mais conforto possível. Obviamente, quanto mais conforto, mais caro, mas se você pesquisar bem, você consegue encontrar um meio termo. E nós moramos aqui em Viseu, na freguesia de Viseu, no concelho de Viseu. Essa é a nossa localização e pagamos 700 euros de arrendamento. Agora falando um pouquinho sobre o custo de água. Nós gastamos em média 35 euros por mês com água, e a companhia é a companhia municipal aqui de Viseu. É importante ressaltar que em alguns outros distritos ou freguesias eu não sei exatamente qual é a regra para isso, mas em alguns lugares você que tem que enviar a própria leitura com relação à água. Até agora, aqui em Viseu, até onde eu sei, a leitura ela é automática. Agora falando um pouquinho sobre energia e gás. Por que eu tô falando dos dois juntos? Porque nós usamos aqui a Galp. A Galp, ela fornece já o serviço de gás e de energia. Por mês, nós temos em média aí um custo de 56 euros já para essas duas, sendo... Peraí que eu tô com a minha colinha.
29 euros de luz e 13 euros de gás. Duas coisas que eu quero falar aqui. Lembra que eu falei lá atrás sobre a eficiência energética do apartamento? E isso faz com que a gente economize bastante, principalmente nesses dois pontos. Por quê? O gás, como eu disse, ele é um gás encanado, então ele alimenta o aquecimento central e as torneiras quentes. Então nós temos torneira quente em todas as saídas de água aqui. Então, consequentemente, se eu não tenho uma boa eficiência energética, eu tenho que comprar um aquecedor para manter a casa aquecida. Esse aquecedor, ele ia me gastar energia. Se a eficiência energética da casa também não fosse boa e eu precisasse ligar o aquecimento central com mais frequência, provavelmente a minha conta de gás também ia subir. Então são esses pontos que a gente avalia. Outro ponto importante também, o nosso forno ele é elétrico e vale reforçar que o apartamento ele também tem lareira. Tudo isso ajuda na contenção desses gastos. Ok, por mais que você pague um arrendamento caro, quais são os benefícios que esse apartamento vai te trazer? E você usa desses artifícios para conseguir economizar para o outro lado. A medição do gás e da luz, nós podemos enviar mensalmente. Então, o fornecedor te indica qual é a data ideal que você precisa ir lá no seu relógio, pegar os valores e enviar para eles. Tudo isso pelo site online ou pelo aplicativo. Se você não fizer isso, não tem problema. A cada 3 meses, ele vem fazer a medição real no relógio. E aí, ele vai te passar mensalmente um custo estimado que você irá pagar. E aí, na vinda dele, quando ele vier fazer a medição do relógio fiel, a diferença vai ser acertada, seja para mais, seja para menos. Se você pagar mais, eles devolvem o valor. Se você pagar menos, na próxima conta você vai acertar o retroativo desses últimos 3 meses. E outro ponto que eu queria reforçar sobre ainda esse tema é que, diferente do Brasil, aqui existem várias companhias que fornecem energia e gás. Então, você pode pesquisar hoje no mercado qual é que tem o melhor custo para sua região e fazer essa pesquisa de campo para conseguir também economizar um pouquinho. Nós utilizamos a Galp, que já tinha o fornecimento para esse apartamento, e nós entendemos que essa empresa hoje é que atualmente nos fornece o melhor custo. Bom, falando um pouquinho do fornecimento de TV, internet e celular, nós usamos aqui a empresa Mel e nós gastamos em torno de 68 euros por mês. O que está incluso nesses 68 euros por mês? 2 celulares com 20 GB cada, um pacote de TV, de canais de televisão, telefone fixo, mas que a gente nem usa porque a gente nem tem um aparelho, e internet fixa de 500 megas. Além disso, quando nós fizemos a adesão do pacote, nós escolhemos uma das promoções que era pegar uma televisão com um desconto. Então, junto com esse valor de 68 euros, nós acrescentamos uma parcela de 24 euros por conta da televisão da Sony de 55 polegadas por 24 vezes de 25 euros aproximadamente. Então, nossa conta vem por mês 90 euros, contando já a parcela da TV. E agora, falando do supermercado, nós gastamos em média 350 euros por mês. Nós tentamos aí gastar algo em torno de 70 e 60 euros por semana, fora os mimos. Eu não tô considerando aqui aquela coisinha a mais que a gente compra eventualmente, tá? Tô falando de custos básicos. Uma dica que eu te dou é, entre nos principais mercados, Pingo Doce, Continente, Auchan, entre nesses sites e faça uma lista de compra daquilo que você tá acostumado a comprar. Ali você vai ter uma ideia de quanto você vai gastar. Falando agora sobre combustível, nós temos um carro a gasolina e nós gastamos em média meio tanque por mês, que dá algo em torno de 48 euros. Eventualmente a gente precisa ir para alguma outra cidade e aí a gente pode colocar aí um custo de um tanque por mês, que dá algo em torno de 80 euros. Falando agora dos custos com o carro, nós gastamos algo em média de 50 euros por mês. O que está incluso nesses custos? O imposto do carro, o seguro obrigatório, a inspeção anual que você tem que fazer e custos com pedágios, que aqui eles chamam de portagem. Se nós não fizermos nenhuma viagem longa, pode considerar aí com o Via Verde, que seria o equivalente ao Sem Parar aí no Brasil, algo em torno de 5 euros. O que são esses 5 euros? Um estacionamento que você usa. Até agora, esse foi os custos que nós tivemos, porque aqui, além de estacionamentos que você paga do shopping, você paga também os estacionamentos nas ruas. Então, às vezes e mexe, você precisa parar em um lugar que for muito concorrido, é como se fosse o Zona Azul aí no Brasil, aqui também tem. Então, coloque em média em um custo de 5 euros, se você não fizer viagens e utilizar as grandes rodovias, ok? Sem pedágio. Bom, nós pagamos o nosso seguro anual, nós fechamos anualmente, aí eu fiz o custo por 12 para saber mais ou menos quanto ficaria o custo por mês. Nós pagamos 285 euros anuais. Então eu fiz esse custo dividir por 12 para incluir ali no custo de 50 euros por mês com o carro, porque você pode optar por pagar mensalmente um plano anual. E o imposto do nosso carro, que aqui eles chamam de IUC, Imposto Único de Circulação, nós pagamos 185 euros. Existem vários fatores
fatores que vai influenciar no custo do imposto do seu carro, como por exemplo, ano, tipo de combustível, entre outros fatores. O nosso carro é um carro que eles colocam na categoria de ligeiros, ou seja, um carro que não é muito grande, não é feito para carregar coisas, eles selecionam por categorias. Então o nosso carro eu entendo que seja uma categoria base, que é essa categoria de ligeiros, que tem esse custo de 180. Bom, gente, a bateria acabou. Peço desculpas, mas eu vou, a partir de agora, gravar o vídeo sem microfone. Vou continuar aqui pra vocês. Como eu tava dizendo, esse imposto do nosso carro, ele é de 185 euros. E nosso carro é um carro a gasolina e é um carro 2009 e considerados na categoria de ligeiros. A inspeção anual, nós não tivemos que pagar ainda, porque nós compramos o carro esse ano e ele já veio com essa inspeção feita. Mas eu pesquisei na internet e é algo em torno de 35 euros. Juntando tudo isso e dividindo por 12, nós temos aí, em média, um custo de 50 euros por mês com o carro. Eu vou colocar aqui o nosso custo com a academia. Para alguns esse custo é essencial, para outros não. Ultimamente nós estamos considerando esse custo como essencial, por isso nós resolvemos colocar esse custo no nosso custo mês. Então eu queria trazer para vocês aqui, mas caso não seja sua realidade, você pode tirar esse custo aí do seu planejamento. Nós pagamos hoje um plano básico de 26 euros, o que dá aí 53 euros por mês, são 26,90, então dá 53,80 euros por mês para um casal, ok? Agora eu vou falar para vocês alguns destaques que eu quero trazer aqui, que é muito relevante, muito importante na consideração do custo de vida aqui em Portugal. Eu não coloquei aqui lazer. Por quê? Porque lazer é muito específico, é muito particular, porque o que eu gosto de fazer não necessariamente é o que você gosta de fazer. O lazer, talvez num primeiro momento, num momento de adaptação, ele vai ser mais contido. Você não vai fazer grandes viagens se você acabou de se mudar. Ou no primeiro momento ali, no primeiro ano, de repente, não sei, você vai fazer menos coisas de lazer automaticamente, a não ser que você tenha muito dinheiro. Mas enfim, o que eu quero trazer? Uma ideia. Afinal, todos nós precisamos dar uma relaxada, não é mesmo? Então assim, uma ideia sem esbanjar muito, saindo 1-2 vezes por mês para jantar, fazendo viagens um pouco mais assim próximas, nada muito longe, nada de compra absurda de eletrônicos. Então, uma média que você vai gastar por mês para um casal é de 100 euros com lazer. Mas de novo, sendo bem contido, só ali aquele sorvetinho, um cafezinho de vez em quando, tá? Então assim, uma média boa aí, 100 euros por mês para um lazer. Não vou chamar de essencial, mas quase que essencial, se vocês me entenderam. Eu não coloquei aqui o nosso, porque é muito relativo. Tem meses que a gente acaba gastando mais, tem meses que a gente acaba gastando menos. Mas o que eu coloquei aqui é uma ideia que eu acredito que, separando 100 euros por mês, você consegue ali ter acesso a algum lazer básico. Outro destaque que eu quero trazer para vocês é que nós não pagamos plano de saúde. Nós usamos aqui hoje o serviço público. Até o momento eu não fui em nenhum médico, mas o Arthur ele tem uma consulta agendada agora no começo do mês que vem. Logo que a gente chegou, a gente precisou usar o pronto-socorro. Usamos tudo pelo serviço público, então até agora nós não gastamos nada com plano de saúde ou com médicos. Mas lembrando que, se você não tiver a documentação certa aqui em Portugal, você não tem acesso aos serviços públicos. Então, caso você venha aí de outras formas, o que eu não recomendo, coloque um valor aí no seu orçamento com essas despesas. Outro ponto que eu não trouxe aqui, porque não é atualmente a nossa realidade, é custo com transporte público. Isso é muito relativo. Por quê? Porque nós viemos para uma cidade do interior de Portugal. Eu ia falar interior do Brasil. Interior de Portugal. Isso faz com que a necessidade de ter um carro é muito maior. Então, naturalmente, nós optamos pelo carro e a gente não tem aí utilizado o transporte público. O que eu queria trazer um valor aqui para um casal que precisa de transporte público, seja aqui no interior ou seja em cidade grande, coloque em média aí um custo de 50 euros por mês. Isso porque tem aqueles passes que você compra por mês, que dão acessos a determinadas zonas. Então, aqui é um pouquinho diferente, tá? Você consegue, não precisa pagar, colocar ali no bilhete único, como nós fazemos no Brasil. Então você tem ali, você pode comprar um passe mensal que dá acesso às X-zonas, aquelas que você vai precisar. Então coloca aí uma média de 50 euros por mês o casal, já também colocando aquele Uber esporádico. Nada muito longe, tá? Mas aquele mercado que você precisa ir, trazer mais coisa. Então, 50 euros essa média que você pode colocar no seu orçamento. Lembrando que não é nossa realidade. E isso eu tô te dando com base em pesquisas que eu tenho feito na internet. Esse custo com o transporte público, ele varia muito de cidade para cidade também. Por isso que eu tô colocando de uma forma mais genérica. Mas se você já sabe onde você vai morar, entra lá na Câmara Municipal da sua cidade. Com certeza você vai encontrar os custos com transporte. Bom, existem hoje também para transporte algumas alternativas
alternativas que podem ser legais, como por exemplo bicicleta e trotinete, que é o patinete elétrico. Pode valer muito a pena, porque hoje você paga em média um patinete legal, uns 300 euros, 350, até por um pouco menos você pode achar. Mas assim, atenção, no inverno é mais complicado, tanto por conta de chuva quanto por conta de frio. Então tem que entender aí se você vai conseguir manter esse transporte alternativo por todo esse período. E agora então, o total dos custos que nós temos aqui por mês, revelando para vocês, é de 1.360 euros com 82. Então essa é a realidade de um casal morando em Viseu, no interior de Portugal. Então avalie aí onde que você vai morar. O custo de arrendamento é o que mais vai influenciar no valor das suas despesas por mês. Agora, me diga aqui nos comentários, achou muito? Achou pouco? Ficou com alguma dúvida? E aproveita e deixa um like e se inscreve no canal. Você não me segue ainda no Instagram? Vou deixar o arroba aqui pra vocês, me segue lá, que a gente consegue conversar mais próximo no dia a dia. Eu sempre deixo ali várias caixinhas abertas para vocês tirarem as dúvidas, deixarem suas sugestões, a gente consegue ter uma troca muito mais próxima. Então vai lá, me segue e vamos continuar aqui nessa jornada e eu te trazendo aqui conteúdo sobre vida real em Portugal. Até o próximo vídeo, tchau!